Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem, minhas queridas, meus queridos? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos retomar então aí a aula de África, né? A gente estava falando lá, a gente vai falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, daí a gente já vai para a próxima unidade, mas a gente vai terminar agora a África. E vamos lá. Bom, por que estudar a África, né? É o princípio de tudo. A gente vai voltar a retomar aí, eu sei que a gente já falou um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai retomar nesse momento, porque assim, além da gente identificar e reconhecer essas influências das culturas africanas, sobretudo a chamada África Atlântica, que foi sobre a formação do Brasil, né? Então é necessário a gente olhar os outros povos, as outras tradições, além do habitual, que é ver só aquela história da Europa, né, eurocêntrica. Então a gente vai ver um pouquinho da história da África, da China, da Índia, do Japão, hein? São histórias importantes para a gente ver, porque muitas dessas histórias, muitas dessas culturas, elas influenciam no nosso país também, tá bem? Bom, a primeira característica é o berço da humanidade, né? As espécies mais antigas dos seres humanos foram encontrados lá no continente africano. Lembrando, é um continente, não um país, né? Um continente americano, é o continente africano. E bom, a gente vai ver as migrações aí desde de quando tudo era mato, né? A gente vai falar. Bom, e essas migrações existem, passaram por períodos, esse povo africano, eles passam aí por vários e vários períodos de processos migratórios. Essas migrações, elas variam de tempo, de espaço e tudo mais. A gente vai ter vários grupos étnicos dentro da África, vários tipos de culturas, tribos, comunidades, organizações políticas. Mas assim, vamos colocar na cabeça nossa, existem inúmeros, muita tribo africana, cada uma delas com as suas peculiaridades, com a sua cultura, com a sua religião, com o seu idioma. Então é um lugar muito rico, muito grande. A gente está falando de um continente inteiro, então são inúmeros tipos de cultura que vai ter ali dentro, tá? Bom, a diversidade natural, né, que influencia o desenvolvimento humano. Então a gente vai ter ali, né, um mapinha, né, para a gente poder se situar melhor. Nesse primeiro momento a gente vai ter lá na região, naquele amarelinho mais escuro, as regiões desertificadas, os desertos, né? As regiões marrom são as estepes, são uma vegetação bem baixa. Nesse roxinho bem claro, as savanas. Na parte em verde, as florestas, reparem o quão pequenas as florestas são. Na parte em vermelho, a gente vai ter ali a vegetação mediterrânea. E naquele amarelinho claro, a gente vai ter ali os oásis. Esses oásis são locais onde tem água potável, existe vegetação e assim por diante, no deserto. Bom, uma das civilizações mais marcantes, como a gente já comentou na última aula, o Antigo Egito, né, é uma das civilizações mais marcantes pelo fato dela ser considerada quase europeia. É bem errado a gente falar isso, mas é o que acontece. Por ela estar mais pertinho da Europa, a gente vai ver muito isso. A história do Egito, mas a gente não vê a história, por exemplo, de outros locais, como Etiópia, a Nâmbia, outros locais assim, que são também extremamente ricos, tão ricos quanto o Egito. Então, mas vamos lá. A história, o Antigo Egito, então, ele é uma das mais conhecidas e grandiosas, e tem sido um dos cenários mais importantes de acontecimentos, né? Mas não o único. E durante mais de 2000 anos, os egípcios dominaram extensas regiões e promoveram obras fantásticas para honrar seus vários deuses e para produzir através do aproveitamento do rio Nilo. Essa imagem é importante porque é o seguinte, vocês estão vendo ali a cor da pele, isso é importante. Os egípcios, eles não são branquinhos do olho azul, eles são africanos, eles têm a melanina da pele um pouco mais escura, ok?
Outras regiões ali importantes, por exemplo, a gente vai ter ali onde está o Sudão hoje, civilizações que deixaram algumas marcas foram o reino de Kush, que chegou a ser conhecido como a civilização dos faraós negros, então eles eram bem negros, né? E tendo como a capital a cidade de Maroé. Os Cushitas também construíram pirâmides e tiveram relações tensas com os poderosos egípcios, então eles não se davam muito bem, eles acabavam aí entrando em conflito um com o outro. O reino só foi extinto no século IV, na era cristã, tá? Então demorou mais que os egípcios para ser extinto. Na região da atual Etiópia, então a gente estava falando lá, né, que era importante também, a gente tem o antigo reino de Axum, que teve importantes relações comerciais com Israel e a Mesopotâmia também. Axum também foi porta de entrada para o cristianismo na África. Então o reino de Axum ali foi por onde os cristãos entraram, o cristianismo entrou, e foi ali que ele começou a se proliferar dentro da África. Temos também ali os reinos núbios, né, onde a gente, após os conflitos entre Kush e Axum, e através da sobrevivência dos povos Kushite, eles se reuniram com os Nobas, os Bêmios, os Nobatas, e fizeram esse novo reino, né? Então, no século VI depois de Cristo, os núbios estavam reunidos através dos reinos da Nobácia, de Macúria e de Aloa. Os três reinos possuíam grande força militar. Eles se desenvolvem intensamente nas atividades da agricultura, na mineração e no comércio, o que incluía a negociação de escravos. Aí que a gente vai entrar no ponto importante. Professor, eles já faziam comércio de escravos com os europeus? Ainda não. E mesmo que fizessem, não é a escravidão que a gente viu como a gente vê no Brasil. Essa escravidão que a gente está vendo aí, ela é de uma maneira um pouco diferente pelo seguinte quesito. A gente está falando de uma escravidão, geralmente por guerra, onde uma tribo perdia, então se existiam escravizados, essa negociação de escravos era feita de uma maneira não tão ruim. Eles viam a escravidão de uma maneira diferente, eles não imaginavam que ia acontecer tudo isso que aconteceu. É errado a gente comparar a comercialização desses escravos dentro da África e fora da África. Até o próprio comércio entre africanos e portugueses, ou ingleses, franceses, por demais, eles não imaginavam o que acontecia, eles não imaginavam toda a tragédia que ia suceder disso. Então, a gente tem que tentar entender que não é a mesma, tá? O cristianismo também ele foi muito difundido nesses reinos, mas o islamismo também. E o islamismo ele acaba sendo muito mais persuasivo, assim. Então, o islamismo tinha muita força ali dentro da África. E esses reinos aí, eles existiram até o século XVI. Então, a gente está falando aí de quase 10 séculos desses reinos existindo e tendo toda sua história, digamos assim. Bom, na África do Norte, né, na parte mediterrânea, ali formou-se o poderoso Império Cartaginês. A gente já viu a cidade de Cartago, né? Como centro. Os cartaginenses eles tinham várias tretas ali com os gregos e os romanos. E durante as guerras púnicas contra os romanos, os cartagineses chegaram até a invadir a Europa, mas eles acabam sendo derrotados pelo poder dos romanos. Então a gente tem as ruínas, né, de Cartago, é bem bonito, né, uma arquitetura diferente do que a gente está acostumado a ver. Bom, vários povos e etnias, né, a gente vai ver vários tipos de povos, várias etnias diferentes
Essa diversidade cultural dos africanos é tamanha que a gente vai ver ali, por exemplo. Ó, especialistas estimam que havia mais de 1.200 línguas diferentes. Imagina, gente, 1.200 línguas diferentes. As principais famílias linguísticas, então, ali vão ser afro-asiáticas, né, no Nordeste e no Leste, o berbero, o egípcio antigo, semítico, cuxita, chádico. No Níger e no Cordofaniana, teremos o Cordofiano e o Níger do Congo, ou várias outras línguas, não vou falar esses nomes complicados, não. Temos o Nilo Saariana, o Khoisan, e são várias línguas, a gente vai ver agora no mapinha onde eles ficam, tá? Geralmente os membros da comunidade eram poliglotas, falavam mais de uma língua, afinal eram milhões de tribos vizinhas, então eles tinham que saber falar mais de uma língua. Em verde a gente vai ter as línguas afro-asiáticas, praticamente quase todo o continente. Em amarelo clarinho a gente vai ter as línguas do Níger, né, que também são bem grandes ali, ocupando quase a outra metade. As línguas do Nilo Saarianas também tem um espaço bem grande. E a língua de Khoisan, que são a menorzinha lá na parte sul. A África ainda teve inúmeros grupos étnicos característicos e vamos conferir alguns. Bom, temos sudaneses, bambus, bosquianos, pigmeus, otentontes e nilóticos, tá? Esses são os grupos que a gente vai ter ali. A área em destaque é conhecida como a África Negra, então essa parte amarela para baixo é considerada a África Negra, tá bem? Bom, como estudar a África, então? Há pelo menos 4 formas de a gente abordar isso. Então, é a África do Norte, a África Ocidental, Oriental, do Sul e Central. A África do Norte, a África Subsaariana e a África do Sul. A África Subsaariana que a gente está vendo aí na apostila, tá bem? A África Branca e a África Negra, né? A África Branca seria ao norte, mas essa medição é bem, assim, bem tensa de fazer, porque eles não são brancos, mas eles são mais claros, assim, então não é muito bem utilizado. E a África Mediterrânea, a África Oriental e a África Atlântica, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, perdão. Nessa divisão, então, da África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e do Sul, fica representado nesse mapinha, como vocês podem ver. Roxo, África do Norte, amarelo, África Ocidental, um rosinha ali, a África Central, o cinza, a África Oriental, e em vermelho, a África do Sul. A África do Sul ainda virou um país até, né? Não tão grande quanto aí, mas é um país. Temos ali, então, a África Atlântica, por exemplo, que faz toda a região atlântica. Isso aqui não importa. Bom, a África Atlântica que eu vou retratar aqui agora para vocês é para a gente sair um pouco ali daquela questão da África lá em cima, tá? Então a gente vai falar desses locais aí que estão aí no tratado aí. Bom, a gente já falou de uma, a gente vai falar das outras agora. Mas enfim, nessa parte aí que vocês estão vendo, dá uma pausada e veja o nome de todos os locais inclusos, tá? Os países são atuais. Nessa região, como é importante salientar, a região que sediou um dos mais importantes reinos da história da África, que é Gana. Gana foi, assim, muito importante na história, porque, além de tudo, foi onde começou ali o tráfico de escravos, esse tráfico negreiro, né? E da maneira que a gente vai ver atualmente. Mas, como eu disse, a mentalidade deles era diferente na época, tá? Situado numa movimentada rota entre regiões atlânticas e subsaarianas, o Império manteve contato com vários povos, então o que facilita aí esse negócio envolvendo escravos. Gana também manteve sob seu controle vários reinos ali na sua região,
e entrou em decadência após o domínio dos invasores islâmicos. Então, lá pelo século XIII, os islâmicos vão lá e começam a dominar a região. Bom, a gente vai ver ali coisas características, né? A questão do camelo e tal. Mas aí a gente estava falando do reino de Mali também, né? Nas proximidades da África Atlântica. Isso também era bem perto, então Mali, como já tinha adotado o islamismo, eles também vão desenvolver o comércio que os próprios islâmicos faziam, além de uma intensa vida urbana e que ocorria nas grandes cidades como Tombuctu. A situação geográfica, então, da África Atlântica, ela favorece bastante o comércio. Lembra que a gente falou que tudo que estiver perto do mar é favorecido, né? Canais e assim por diante. Bom, a escravidão, galera, a gente vai entrar no tema polêmico. Essa escravidão, ela é marcante na vida, né? É um tráfico humano, mas a gente viu isso na Grécia, na Roma, e a gente nunca condenou, né? Bom, o escravismo era uma prática comum e geralmente eram escravos de guerra, assim como na Grécia e na Roma. Essas são imagens aí da representação dos escravos, né? Tudo mais. Vamos lá. A escravidão, então, ela, com a expansão marítima europeia, né, que a gente vai ver aí eles em busca do novo mundo, os portugueses tendo vantagens, privilégios, né, a gente vai ter esse tráfico pelo mar Atlântico, onde vai ser o tráfico entre África, Portugal e Brasil. Então, a gente vai ver ali o fluxo externo para as Américas, a preferência por escravos homens, por crianças e adolescentes, porque eles precisavam de mão de obra, né? As intensas intromissões externas contribuíram para desestabilizar os reinos africanos. Então, esses reinos eles acabaram sendo subdivididos aí posteriormente, né, numa nova divisão do imperialismo, e isso acaba acarretando diversos problemas dentro da África, e até hoje esses problemas acontecem. Por quê? Essas intromissões dos países europeus, muitos países africanos tiveram que comprar sua independência e pagam por ela até hoje para países europeus. Então, tipo, é um sistema todo errado que continua errado. Cerca de 90% dos escravos, então, vinham para a América e saíam da África Atlântica. E no caso, então, do fornecimento de escravos para o Brasil, o interesse pelo controle do comércio escravagista gerou atritos entre lideranças de grupos africanos e comerciantes portugueses, também brasileiros, foi um rolo só. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, a imagem de como funciona, tem na apostila de vocês também, como que ficavam as pessoas aí dentro desses navios negreiros. Bom, o fluxo escravista era imenso, aí a gente vai ver vários problemas culturais, não problemas, mas difusões culturais, afinal, existiam vários grupos étnicos diferentes juntos, e eles foram usado, né, como veio muito escravo, tanto para cá quanto para a América do Norte, eles vão fazer eles vão ser praticamente a sociedade desses locais nesse período, porque tinha muito mais escravo do que pessoas, né? Pessoas, como que eu digo, como que eu posso dizer? Colonos. Então a gente está vendo aí todo um trabalho, que continuando a aula passada e finalizando hoje, sobre a África. Então é um continente muito grande, a gente entrou um pouquinho no assunto da escravidão, só para deixar a gente mais situado pelo que vai acontecer nas próximas unidades. A gente vai falar de escravidão no Brasil, a gente vai falar até do fim da escravidão no Brasil, mas para a gente ter noção de quão grave é isso, de quão horrível é isso, que virou um comércio, e isso acabou sendo de uma forma assim bem errada, meio errônea, digamos assim. Pessoal, essa é a aula de conclusão da aula passada, por hoje é só, nos vemos na próxima aula.
eu vou pedir para vocês, por favor, fazerem as atividades da apostila e posteriormente, eu vou pedir, não agora, posteriormente, né, as atividades da caderno de atividades. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pro prof. E é isso. Até mais. Abração, galera.